O filme de desastre de 2012 não foi apenas uma obra cinematográfica. Ele se tornou um catalisador para o medo coletivo de um apocalipse iminente, especialmente na véspera do dia 21 de dezembro daquele ano. A narrativa envolvente e as cenas impactantes contribuíram para a crença de que o mundo poderia realmente estar à beira do colapso. Esse aumento na atividade sísmica, associado a previsões científicas alarmantes, despertou um pânico generalizado. Especialistas, atentos às mudanças na natureza, começaram a emitir alertas sobre possíveis desastres naturais, como erupções vulcânicas, resultando em um clima de apreensão que permeava tanto o cotidiano das pessoas quanto as discussões entre os governantes. A preparação de nações para um possível cataclismo revela a gravidade das previsões sobre o fim do mundo. Arcas eram construídas com a promessa de abrigar a humanidade, refletindo o desespero ante um destino incerto. Neste cenário de tensão, somos apresentados a Jackson, um homem que, inicialmente cético, começa a perceber a seriedade da situação, à medida que eventos catastróficos começam a ocorrer em uma sequência alarmante. Jackson não pode ignorar as advertências que se concretizam diante de seus olhos. A urgência de proteger sua família se torna uma prioridade, forçando-o a agir sem hesitação, em uma corrida contra o tempo para evitar que o pior aconteça. Enquanto o governo e os privilegiados se preparam para buscar refúgio em uma arca, a população em geral é deixada no escuro, sem informações sobre o que está por vir. Jackson percebe que, para salvar seus filhos, ele deve vencer não apenas a desinformação, mas também a própria natureza, que agora se torna uma inimiga implacável. Com o caos se intensificando, Jackson se vê cercado por uma série de desafios mortais. Terremotos e desmoronamentos surgem a cada esquina, obliterando quaisquer caminhos seguros. Cada decisão se torna uma questão de vida ou morte, e a rapidez em suas escolhas se torna vital para a sobrevivência de sua família. A jornada de Jackson e sua família os leva a enfrentar perigos extremos, enquanto tentam escapar da erupção iminente. Ondas de calor e bolas de fogo ameaçam consumi-los, tornando cada passo em direção à segurança uma luta desesperada contra forças da natureza que parecem estar em uma fúria insaciável. Com a intensidade do caos crescendo, um tsunami devastador atinge a Índia, trazendo consigo a realidade cruel da tragédia. As pessoas, diante da inevitabilidade da destruição, buscam abrigo e esperança em meio ao desespero que a cerca, lembrando a todos do frágil equilíbrio entre a vida e a morte. Enquanto isso, em Washington D.C., o presidente e o cidadão se unem para enfrentar a catástrofe. A cidade, agora desafiada por terremotos e tsunamis, se torna um símbolo da luta pela sobrevivência. A expectativa é palpável, todos aguardando ansiosos pelos desdobramentos de um destino incerto. O que poderia ser uma simples viagem se transforma em um pesadelo quando o avião da família Jackson fica sem combustível. A necessidade de uma aterrissagem de emergência em uma região montanhosa intensifica a tensão da situação, e cada segundo se torna crucial, enquanto eles lidam com a incerteza do que os espera. Nesse momento crítico, a descoberta de que um mecânico tem um plano para entrar clandestinamente na arca traz à tona a importância da colaboração em momentos de crise. Em meio ao caos, a união e o sacrifício se tornam fundamentais, mostrando que a solidariedade pode brilhar mesmo nas horas mais sombrias. À medida que a luta pela sobrevivência atinge seu clímax, as ondas do tsunami ameaçam a vida de todos a bordo. A coragem e a determinação de cada personagem se destacam em meio ao desespero, enquanto eles enfrentam o inimaginável, revelando a profundidade da resiliência humana. As consequências do impacto das ondas gigantes se desdobram, mostrando não apenas os danos estruturais ao navio, mas também as marcas psicológicas deixadas nos personagens. A luta pela sobrevivência se torna uma reflexão sobre a fragilidade da vida e as adversidades que moldam nossas experiências. Em meio a essa tensão crescente, os personagens se veem diante de um problema mecânico crítico. A solução pode ser a chave para a sobrevivência de todos a bordo, e a atmosfera se torna eletricamente carregada com a pressão de encontrar uma resposta que possa significar a diferença entre a vida e a morte. Por fim, a recuperação dos sobreviventes é retratada, destacando a esperança e a resiliência que emergem mesmo após a destruição. Em um mundo onde tudo o que conheciam
foi perdido. Eles encontram força nas conexões humanas e na determinação de recomeçar, personificando a luz que brilha mais intensamente nas trevas.